Eita, Lígia. Oi, Olá, querido. professora. Oi, querido. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Consegui? Tá maravilhoso. Agora a senhora acabou de fazer a sua estreia em lives. Isso, achei ótimo. Agora pode fazer live à torta direita. Isso. Primeiro eu queria dar um beijo, mandar um beijo para todos os meus amigos que me seguem e para minha turminha do Rio de Janeiro, de alunos e de Vitória, que eles são os amores. Estou morrendo de saudade aqui nesse confinamento. Já são 3 semanas, né? Do tempo. Inventando cada dia uma coisa para fazer. Mas quando a gente tem uma função, né? Mesmo que meus concertos tenham sido cancelados, Uhum. mas eu continuo estudando aqui. Ah, com certeza. É uma maneira de fazer repertório. Você tem, quando sair disso, né? A gente tem que ter aproveitado alguma coisa. Sim. Então, eu faço muito exercício, eu estudo, limpo minha casa, vejo filme. Então, é mais ou menos. E eu estou morrendo de saudade da minha turma. É assim mesmo, porque veio um baque, né, na sociedade, tá? Ficar em quarentena. E é complicado porque a gente está acostumada a mexer com gente, no meu caso, ir para a faculdade e dar aula. Todos Aí, vocês. tipo, Mas tem uma coisa, né, que é a limpeza do planeta. uhum. É Nossa, eu de estava assistindo limpar. uma reportagem. Então, isso é muito importante, né? Que todo mundo. Você viu que o ar está menos poluído, é, tudo está mais limpo, São Paulo não tem poluição, Eita, professora, tá dando umas travadinhas. tá? Tá dando? Aham. E agora? Agora? Acho que agora tá dando certo. Agora tá dando? Tá bom. Tá. E... Eu não tá saí do dando certo, tá lugar. dando certo. Eu não saí do lugar. Não, na verdade, não da conexão, sabe? Como tá todo mundo dentro de casa usando Wi-Fi, então Ah, sobrecarrega o sim. sistema. Aí Entendi. tem isso. Entendi. Ao decorrer do tempo, live, se a senhora não entender alguma pergunta e tal, a senhora pode Tá bom, tá, perguntar querido. novamente. Estamos em Aí, casa. Eu na sua e você na minha. E na sim, casa de todo mundo, né? na casa de todo mundo. Uma perguntinha que está fora do script. Qual está sendo o repertório novo que a senhora está pegando nesse período de quarentena? Bom, é tudo Beethoven, né? Eu Ano vou Beethoven. tocar. Eu vou tocar. Bom, eu ia tocar o terceiro em Vitória, Aham. mas foi cancelado. Aqui no Rio de Janeiro, o terceiro de Beethoven com a OSB no Teatro Municipal, mas esse não foi cancelado, não. Esse foi só adiado Uhum. para o dia 26 de maio. Eu acho meio prematuro, mas tudo bem, né? Eu espero que consiga. Depois eu tenho o primeiro de Beethoven em Montevidéu, em Uhum. julho. Acho que aí já vai estar mais seguro. E em agosto eu tenho a, a Fantasia Coral com teatro no Teatro Municipal, que é uma obra lindíssima, né, com coro e orquestra. É muito linda, É. é muito linda. E depois eu toco o quarto de Beethoven. Aham. Então, é só Beethoven, né? Na verdade, é só Sim. Beethoven que esse ano, mas Beethoven não teve muita sorte. Acho que Mas muita coisa vai ficar para o ano que vem, né? eu espero que dê tudo certo depois que Ah, com certeza, vai passar. é, Tudo vai passar. eu acho que nós estamos passando por um processo de readaptação
Eu acho que nós vamos sair mais fortes desse Ah, pandemia louca, né? com certeza. Você sabe que a gente precisava disso, né? O mundo estava tão bagunçado, as relações entre marido e mulher, em todos os tipos de relação, estava tudo tão confuso, todo mundo brigando, e briga lá, e briga aqui, né? E de repente tem que ficar em casa com os filhos, que É. normalmente ficam com babás, né? E está enlouquecendo as mães que tem que ficar em casa, né? Tem que lavar, tem que passar, né? Tudo isso. Então, na verdade, vai ser um aprendizado. É bom que as pessoas se conscientizem disso, né? E tirem uma boa lição. Eu estou tirando maravilhosas lições, inclusive ter que cozinhar, que é meu grande problema. Ah, mas Eu todo sou mundo. muito ruim cozinhando. E cozinhar para uma pessoa só é muito difícil, muito difícil. Mas eu estou aprendendo, até faço algumas coisas, mas Ah, eu estou aprendendo muito. Normalmente eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar sozinha em casa. Mas eu tenho meus alunos que vêm, né? Então eles me agilizam, né? Eu morro de saudade deles, de abraçá-los, ah, né? Eu sou muito chameguenta, né? Eu sou ah, muito beijoqueira. Faz parte do meu signo canceriano. eu sei como é. Você sabe qual é canceriano? Eu Pois leio, é. mas a minha mãe é canceriana, então eu sei como é, muito bem. Oh, meu Deus, você sabe, né? Você sabe muito bem. Então, eu sinto falta, eu gosto de ficar sozinha. Aham. Agora, no momento, já criei meus filhos, né? Mas agora eu gosto de ficar sozinha. É, é muito legal você poder ter disponibilidade, fazer o que você quer, a hora que você quer. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Sim. Então, nessa crise toda, eu tenho uma hora para acordar, depois eu tomo meu café, tomo sol na janela, olha só, sol na janela, Aham. depois faço meus exercícios que eu tenho que fazer, né? Senão o corpo ele perde a musculatura, né? E depois vou para o piano, estudo. Depois eu limpo casa, depois eu vou ler um livro assim bem engraçado, ou vejo um filme. Quando vejo, chegou no final do dia. Aí eu agradeço a Deus, obrigado por mais um dia. Sim. Porque a gente vai perdendo a noção quando é sábado, domingo, segunda, porque é tudo igual, né? Aí Atualmente eu é. deixo minha agenda aberta e quando Uhum. eu acordo, diz, hoje é sábado, dia 4, para não perder a noção do tempo. Sim. Mas os meus alunos são muito queridos, eles telefonam e falam comigo. Meu Ah, que, filho, que está em Brasília também, toma conta de mim. Enfim, eu estou bem, eu estou muito bem. que ótimo. Apesar de estar longe, mas eu estou muito bem. Todos nós ficamos muito felizes com essa notícia. E Pode ir. eu gostaria de agradecer o William, né, que ele é aluno da senhora, Sim. Dardo, porque ele que É. fez a ponte entre nós dois. Ele é incrível, ele é incrível. E ele é um querido. E ele me ajudou Muito. em algumas perguntas para Uhum. a senhora, né? Então, Primeiro, tira essa senhora, tá? Então, a senhora está no céu, tá? ai meu Deus, eu vou tentar, não É consigo. você. Eu vou tentar. Às vezes vai escapar uma senhora, mas Tá devem. bom, tá bom. Então, eu vou começar a live. Normalmente eu sempre inicio falando um pouco da pessoa que eu estou conversando, né? Que Uhum. eu acho o termo entrevista um pouco formal demais, um pouco pesado. Então nós Sim, é. estamos numa conversa descontraída, uma coisa bem tranquila. Uhum. Então, se eu estiver equivocado em alguma informação, por favor, a senhora me corrija. Opa, você. Desculpa. Você começou a estudar piano aos 5 anos, certo? Com Isso. a Uhum. professora Oliveira. Uhum. E aos 8 anos, você foi estudar
com um professor e pianista incrível, né? Uhum. E o Arnaldo Estrela, com quem ficou mais ou menos 10 anos, né? Isso. Uhum. Aí, Exatamente. aos 18 anos, a senhora foi para Moscou, o conservatório, Isso. que obviamente aconteceu muitas coisas. Vou fazer um breve resumo. Nesse Uhum. período de 8 anos até 18, aconteceu diversas coisas, ganhou muitos concursos, Isso. passou muita coisa, né? Muito perrengue às vezes. Muito. É. Eu estudar com o professor Jakub Zak, certo? Hã? Durante 5 anos, e a Aham. professora Elisô Vissaladze, né? E Belisou Virsaladze. Versaladze, isso. Isso. E a senhora toca É no mundo você? inteiro. Você? Ah, tá bom, desculpa. Então você toca no mundo inteiro, já tocou no Japão, já tocou, obviamente, na Rússia, é, em Sim. to- no mundo inteiro. Então eu fico bem Hum. feliz por estar fazendo essa live com você, porque uma pessoa do seu gabarito, da sua experiência, eu acho que tem muito a passar e nós temos muito a aprender, porque a maioria das pessoas que estão aqui, ou grande parte, né, são alunos de piano que estão começando Uhum. a carreira pianística. Às vezes tem alguns problemas de professor, algumas pessoas não têm professor. Então eu acho que é um contato legal com uma pessoa com uma extrema carreira pianística, uma extrema carreira pedagógica também, que nós vamos Uhum. chegar ao decorrer da nossa live. Uhum. Em concursos, a senhora ganhou o concurso Lourenço Fernandes, né? Ainda jovem, ainda criança. Concurso Nacional de Piano da Bahia, o Isso. Nota em Lisboa e a senhora falou você falou no IPB que o concurso internacional de Leeds na Inglaterra foi o que deu o pontapé inicial para a sua carreira, certo? Isso. Isso. Ah, E é fazendo só um resumo até chegar aí, né? uhum, Eu fui uma menina, quer dizer, eu não fui nenhum gênio, não. Eu fui uma criança com uma sensibilidade especial, tá? sim, E o professor Arnaldo Estrela sentiu isso quando ele me ouviu e disse que ia me experimentar por um mês. Eu era muito, ele não dava aula para criança. Mas aí eu fiquei com ele, fui ficando. Depois eu comecei a ter aula também com um maravilhoso aluno dele, o Antônio Guedes Barbosa, né? Que foi assim uma pessoa extremamente importante na minha vida. E eu comecei a trabalhar com os dois uhum, e eu estava terminando, né, hoje, segundo grau, quando o meu pai faleceu. sim. E aí, nesse momento, com 17, Eita, a gente tá dando uma travadinha, né? Uh, foi, professora, acho que tá dando uma travadinha. travadinha. Deu uma travadinha. Voltou. Opa, voltou? E, Voltou. voltou. Então eu fui para Moscou, seguindo o meu irmão, e lá foi pedido um teste para eu entrar no conservatório. E depois de 3 tentativas, porque eles acharam que a irmã de um diplomata só queria mesmo aproveitar, né, o conservatório, que era tudo brincadeira. Uhum. Então, na terceira vez, consegui que eles me ouvissem, né? Aí fui para o conservatório e fiz uma prova de 3 horas tocando. A Três senhora horas. que a senhora tocou nesse período? Ah, tudo! Eu acabava de tocar, inclusive. Não está voltando para alguns, né? Voltou não. Marcela não voltou. É, inclusive, quem estava lá me ajudando era o Arthur Moreira Lima, né? Sim. Que me ajudou nesse período a ter aula, porque eu fiquei um tempo sem professor.
Uhum. E ele foi comigo, me acompanhando, e eu não esqueço disso, quando ele falou assim, antes de eu entrar, ele falou assim: ô Linda, não vai me fazer passar vergonha. E aí ele ficou esperando, e o júri, enorme, o júri, estava. Eu acabava uma peça e eles diziam: toca mais, toca mais, toca mais. E fui tocando meu repertório todo, sonatas, coisas. Então, isso foi, você imagina, né, numa língua em russo, apavorada, né, que eu me sentia apavorada. Sim. Então, depois disso, eu fiquei lá estudando, né, durante 5 anos. E aí foi acontecendo, a vida foi acontecendo, né? Hoje, como eu era muito ligada a meu pai, né, eu nem pensava. E por destino mesmo da vida, nesse júri em Moscou, estava o professor Yakov Zak, que estava no mesmo júri do concurso Viana da Mota, quando eu tinha 15 anos. Uhum. Naquele momento, ele me ofereceu uma bolsa para Moscou. Aí eu falei: de jeito nenhum, não vou deixar meu pai, mas não vou, não vou. Eu dizia: não vou. Aí você vê a vida, o destino da vida, que ele estava nesse júri. Uhum. Aí ele chegou para mim e falou, claro, traduzido pelo Arthur, se eu me lembrava dele. Eu falei que não. Aí ele falou: eu sou aquele professor que te ofereceu bolsa quando você tinha 15 anos. Então, Nossa. sabe, aquelas coisas da vida que tem que acontecer. Depois entrou a Elissovi Saladza, né? E ela era jovem. Difícil com o Zac era falar o russo, né? Mas os alunos do conservatório, estrangeiros, eu era a única brasileira naquele momento. E eles davam aulas diárias, né? Então a gente já comecei a falar mais o russo e tudo. Mas aí ele só falava francês, alemão, inglês, qualquer coisa. Então eu tinha mais contato com ela, né? Nesse Uhum. momento. Então a vida foi me levando. Eu não tive nenhum momento da vida que eu disse assim: vou ser pianista. Eu não tive esse momento, né? Eu fui muito ligada ao balé também, que eu fiz, e adorava balé, adorava não, adoro até hoje, é minha paixão também, paixão 2. Então, eu nunca pensei assim: vou ser pianista. As coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural para mim. É claro que o que eu enfrentei em Moscou foi extremamente pesado, né? Uma média de trabalho de 10 horas por dia, porque eu tinha muito repertório para fazer, muito. Não era 10 horas estudando uma peça, não. Eram 10 horas estudando várias e várias e várias peças. Eu tinha aula 3 vezes por semana, 2 com Elissô e 1 com o Zac. Você imagina, eu tinha que aprontar, de segunda para quarta eu tinha que aprontar uma coisa. Então eu tinha que ficar 10 horas no piano, não tinha como, né? E como eu fui sempre, e sou até hoje, né, isso que eu falo muito com os meus alunos, da disciplina, né? É a disciplina que faz, inclusive, quando eu estou dando aula, vem um aluno na entrevista, eu falo: o piano é uma filosofia de vida. Uhum. Ou você aceita ou você cai fora. Então, é uma dedicação exclusiva, uma disciplina que, inclusive, te ensina para as outras coisas da vida, essa disciplina, né? Então, muita perseverança, muita paciência, né? Por exemplo, eu espero que agora, nesse momento, os meus alunos estejam me ouvindo, e isso é um recadinho para eles.
que espero que estejam aproveitando esse momento, né? Porque eles têm muito material para estudar e Eita, estejam. Isso é um recadinho legal. E espero que vocês estejam estudando, porque eu aqui estou estudando muito bem e aproveitando, saindo da crise, eu voltando, é como os meninos dizem, o chicote vai usar. eita. Boa sorte para Eu os seus alunos. vou exigir. Não tem nem desculpa, né? Por falta de tempo, nem nada. Agora ninguém tem desculpa de falta de tempo, né? Então Concordo. a vida foi me levando para esses lugares. E Moscou foi realmente o lugar que eu cresci, né? Cresci através do sofrimento. A perda de meu pai foi uma coisa muito dolorida. Eu mudar de país, eu saí aqui de 40 graus de calor, né, em janeiro, e ir para lá com 20 abaixo. Então, você imagina a cabeça. Meu Deus. Isso fica travando. Dando uma travadinha. Ai, meu Deus. Professora, estás aí? Ixi, Oi? Voltou? voltou. Voltou? Às vezes, travadinha É, da internet, estamos mas tudo perseverando. Vai dar é, certo. tá. E então foi isso. Foi uma carreira em que tive muitos sofrimentos, muita abnegação, muito. Não é fácil competir com aquele povo todo russo, né? Mas eu tinha uma coisa que eu pensava, eu tenho que ter alguma coisa para sobreviver e aparecer, né? Acima assim da água, né? Botar a cabeça para cima. Eu tenho que descobrir em Moscou como é, como eu vou me destacar. Eu tenho que descobrir alguma coisa. Aí eu fiquei atenta. Os russos iam Aham. fazer a aula antes de mim, aí eles só. E eu comecei a perceber certas coisas. Primeiro, não eram disciplinados. Segundo, tinha uma preguiça para estudar e com muita facilidade. Todos têm uma facilidade imensa, a gente sabe disso. Aí eu disse, é por aí. Então, tudo que a Elisson me mandava fazer, eu fazia justinho, absoluto, não, não pecava, assim. Todos os erros que ela mandava, eu corrigia. E disse assim, eu vou sobreviver a esse povo aqui. E comecei. Aí eu notei que a Elisô começou a se interessar mais por mim, que ela Aham. viu que eu tinha competência e que eu era extremamente sensível e ela começou a me conhecer mais, né? Mas foi assim, um passo a passo, conquistando aquele mercado ali do conservatório, que é brabeza, mas eu tive muitas oportunidades de ver tantos artistas, Rostropovich ao vivo dando aula, Guilherme dando aula, você ouviu Ostra é, no ensaio, as inúmeras chances que eu tive, né? E isso é uma coisa fantástica, né? É a oportunidade que eu tive. E hoje eu penso, né? Você imagina, eu nunca entendi porque meu pai tinha que morrer naquele momento, né? Mas a gente depois vai entendendo que se ele não tivesse morrido, eu não teria feito a carreira, né? Não teria viajado para onde eu teria que ir, né? Era para lá que eu tinha que ir. Sim. Olha, foi muito difícil, extremamente difícil até conquistar o primeiro ano. Foi extremamente difícil de adaptação da língua, do clima. Mas depois Uhum. a gente
o ser humano se adapta, né? E eu era jovem e tinha um objetivo. Sim. Então, a minha carreira ela foi acontecendo, os concursos foram acontecendo. Eu me mudei para Londres, quando acabei, e lá acabei o curso em Moscou. Aí eu tive um... Oi, parou? Não, tá indo. Tive um empresário que aí ele foi me arranjando os concertos, etc e tal. Mas por questões da vida, eu tive que voltar para o Brasil. E depois eu entendi por que eu voltei para o Brasil. Eu estava grávida, né, do meu filho mais velho, e eu tinha que voltar. Sabe para quê? Para Ah, poder dar aula, para poder aprender com essa turma, né? Eu sei que mas eles fazem parte da minha carreira, né? Eu não seria nada sem os meus alunos, minha carreira ah, não teria sentido sem eles, né? E também, só com eles, também não teria sentido. Eu teria que ter minha carreira, né? Eu tocar, né? Eu estar sempre em dia, né? E é muito engraçado o que eu vou dizer, mas quando a gente é jovem, a gente estuda muito para vencer na carreira, né? E quando a gente fica mais velho, a gente tem que continuar estudando muito, porque senão o povo diz assim: ah, coitadinha, já tá velhinha, ela não tá tocando como antes. Deus que ah, me que ótimo. perdoe. Então, não, isso é verdade. É verdade, assim. Não, coitada, né? Não toca como antes, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer na minha vida. Então, a gente tem que estar Toca sempre. melhor. Tem que tocar melhor, é claro que a gente. Sim. Ai, Deus. Internet. Travou. Ai, gente, a conversa tá tão boa. Por que a internet trava? I'm so sad. Agora. Voltou? Voltou. Voltou. Então, é Ah, verdade, sim. É, segundo um maestro bastante conhecido, perguntaram a ele por que não convida, eu não vou dar o nome porque fica muito chato, mas sim. perguntaram para ele por que ele não chamam os, os pianistas brasileiros. Ah, tá todo muito velho. Todo muito Gente, velho. Então, eu tenho meu lindos 68 anos, que eu adoro, né? Tenho energia de muitos jovens, mais energia que muitos jovens. Mas eu tenho que dizer isso, há uma certa, vamos dizer, preconceito, né? Nas pessoas, eu digo aqui no Brasil, tá? Porque lá fora o respeito é imenso, né? Aos pianistas mais velhos, né? Não falo idoso. Idoso, eu não, né? Os pianistas mais maduros, né? É isso. Então, mas há um seria preconceito. né? Hã? Tem um preconceito, sim. Pianista. Então, enfim, é isso aí. Outra pergunta? Achei incrível a introdução da senhora. É o seguinte, essa pergunta que eu vou fazer agora, ela ia ser só no final. Mas eu achei muito interessante a fala da senhora até agora, então eu vou colocar ela de primeira, certo? Alô? Voltou? Você Oi. está conseguindo me ouvir? Oi. Ótimo. Ó, Então, assim, você tem algum ensinamento que aprendeu enquanto era estudante, tanto com o professor Arnaldo Estrela quanto os professores lá na Rússia, que você passa, que você não pode deixar de passar para os seus alunos agora? há várias coisas, né? Uma delas ser,
que eu acho muito importante, né? Sempre achar que você pode fazer melhor, né? Ter uma autocrítica, né? E não, porque não dá para você se comparar. Você tem que se achar que você pode sempre estudar para ter melhor desempenho, né? Eu digo para os alunos que eles têm que ficar, quando tem um concerto ou um recital, que eles fiquem 200% sabendo do que eles vão tocar. Sim. Por quê? Porque quando eles pisam naquele palco, eles perdem 100. Por quê? Por causa do nervoso, por causa da ansiedade, né? Por conta de muitas coisas emocionais quando a gente pisa no palco, que não é fácil pisar no palco, não. É um negócio muito difícil. Então você tem que estar 200% seguro, Uhum. porque você vai perder 100. Né? Então, e aí você se garante com 100. Uhum. Então, outra coisa, disciplina de estudo, né? Você ter aquela hora sempre para poder estudar, mesmo que você trabalhe. Eu tenho alunos que trabalham e que chegam em casa e que vão estudar. Eu sei como é difícil a vida de pianista, né? Porque eu tive a sorte, eu fui uma privilegiada e eu não posso me comparar a qualquer um, né? Eu tive o privilégio de estar lá, ter uma bolsa de estudos, eu tinha uma bolsa lá, mas eu morava com meu irmão, né? E eu não tive gastos. Mas muitos aqui, né, têm que trabalhar, sobreviver. Eles têm que sobreviver. Eles têm que trabalhar, então a coisa fica extremamente difícil para eles. Né? Tem que trabalhar, tem que sobreviver, porque os pais, naquele tempo, na minha geração, meu pai podia pagar as aulas do professor Estrela, que eram extremamente caras. E digo de passagem que não era só eu que era pianista, era meu irmão também. Então, os dois estudavam com Estrela. Realmente ele me bancava, porque era uma outra situação. Agora os pais não podem mais bancar, né? Então eles têm que estudar, e isso torna muito difícil, né? Você ficar 3 horas no piano já é uma coisa maravilhosa, né? E realmente eu sei a dificuldade de todos, mas aqueles que realmente querem viver de música, porque piano dá uma gama muito aberta de oportunidades. Nem todos nascem para ser solistas, né? Uhum. Mas tem tanta coisa para fazer com piano que você pode trabalhar com música, viver da música, né? E é isso. Então, é isso que eu digo a eles. Se vocês realmente querem, porque é muito difícil. Eu faço um quadro bem negro para eles, aqueles principalmente que vão para fora para fazer. Tem muitos alunos lá fora, e que eles têm que saber que eles têm que sair daqui com um conhecimento profundo do estudo de piano. Como estudar piano. Ninguém ensina como estudar piano. E os professores lá fora, eles não vão ensinar para você, eles só vão te ensinar, diz assim, apronta isso aqui em uma semana, e você tem que se virar. E aqueles que não sabem, né, o método de ensino, método de estudar, que eles aprendem aqui, eles ficam desesperados e desistem, né? Muitos voltam. Então, é complicado, é uma carreira muito complicada nos tempos de hoje, mas tem gente que vive, sonha com isso, né? É o amor da vida. A gente não vive sem a música, sem o piano. Pelo menos eu não sei fazer mais nada, a não ser fazer isso. Entendeu? Olha, não sei cozinhar, né? E eu acho que eu fui boa mãe. Boa mãe, eu acho que eu fui. Eu fui uma boa mãe. Sei limpar muito bem, né? Uhum. Eu acho que eu sou uma professora legal, que se interessa por todos. E
vive a dificuldade de cada um, porque cada um é cada um, né? Sim, Então, é isso que eu verdade. ensino, né? Ai, que incrível, professora, maravilhoso. Eu acho que nós estamos aprendendo muito com a sua experiência. E eu acho incrível e maravilhoso. Fazendo um gancho no que a senhora acabou de falar sobre a carreira pianística, eu tenho um amigo que ele fez essa pergunta. Quais as oportunidades que a senhora teve no início da carreira e quais as oportunidades a senhora enxerga para os alunos de hoje? Eu falei muito Bom, senhora. opa, um monte! Vai pagar uma prenda por cada senhora que você falar. Ai, que medo! Bom, na minha geração, na minha geração, a geração do Arnaldo Cohen, do Jean-Louis Sterman, né? Essa geração que foi geração da gente entrar em concurso todos juntos, né? Era aquela brigaiada de professor. E a gente estava todo mundo bem, mas os professores é que brigavam, entendeu? Mas a gente morria de rir porque os professores brigavam entre si. Era uma Aham, geração diferente, onde tinha oportunidades. Havia oportunidades para todo mundo. A gente tocava, eu tocava com orquestras o tempo todo. Olha, um mínimo de 3, 4, 5 vezes por ano com orquestra. A gente tinha recitais na sala, o jovem era super. Claro, tinha mais dinheiro, né? Nós recebíamos grandes artistas aqui, né, que vinham tocar no municipal, Michelangelo, entendeu? Então, era um país de ouro. E depois, aham. é claro que as dificuldades, isso não podia continuar sempre assim, né? Então, e depois eu tive a sorte de ir para lá, tive a sorte de estar em Moscou, depois fazer carreira de empresários. Quando eu saí aqui do Brasil, eu já tinha uma carreira, né? Então, quando voltava, eu fazia meus concertos, né? Voltava de férias. Então, eu fico com pena, né, dos meus alunos que precisam sobreviver. Então, eles, assim que acabam um bacharelado, por exemplo, eu incentivo muito eles ou fazer um mestrado aqui, ou conseguir uma bolsa para fazer um mestrado lá fora, como muitos foram. E quando fazer doutorado, também lá fora, né? Eles têm mais oportunidades, todos eles que foram fazer mestrado e doutorado estão todos muito bem, estão empregados, estão vivendo de música e não passam necessidade como o artista aqui. Não falo nem de pianista. Os outros instrumentos eles têm chance nas orquestras, né? Ele entrar para a orquestra, então eles têm um ganho. A gente não tem, né? Então, os lugares que eram disponíveis para o pessoal entrar, né, tocar, tudo se fechou. Não tem mais alternativas. Não existe mais isso para o jovem. Então, a oportunidade deles tocarem, fazer o recital, é nada. É nada. Eles não têm chance. Então, se eles querem mesmo sobreviver com isso, eles têm que ir para fora. Eles têm que fazer uma carreira lá fora. E é o que está acontecendo com o meu aluno que foi para a Alemanha. Infelizmente, ele teve que voltar por causa do corona. Mas ele estava lá, começando o mestrado, estava começando o mestrado. E vários outros que estão lá fora, né, e que já se casaram e estão muito bem. Então, é isso. Hoje é duro dar uma deles do que é uma carreira. Agora, é o que eu digo, Sim. se você ama o que você faz, se você vai arranjar uma maneira de sobreviver, né? No momento, o Brasil inteiro, não é só o Rio de Janeiro, não, estou falando. É o Brasil todo, aliás, o mundo todo. Então, o mínimo, porque na minha geração, você não tinha necessidade de ter a graduação, mestrado, doutorado. Não havia necessidade, né? Eu fui para Moscou
Hoje, eu não posso dar aula numa universidade. Eu nem bacharelado tem, meu amigo. Nem bacharelado. Universidades estão Então, perdendo. eu não tenho bacharelado, muito menos mestrado, muito menos doutorado. Mas eu fico feliz que todos os meus alunos estão bonitinhos aí, mestrado, doutorado, porque eles vão ter oportunidades, né? Eles terão oportunidade. Eu vim de uma geração que, né, Jacques Klein não tinha meio bacharelado. Então, e sempre foi assim, né? Nelson não tem título, né? Também é a mesma coisa, porque era uma geração assim. Então, hoje eu incentivo muito a eles, porque com a ideia de fazer um bacharelado ou doutorado, eles têm chance de uma bolsa lá fora. E aí podem trabalhar numa universidade lá fora ou aqui dentro. Então, é muito importante que eles deem valor a isso aqui. Na minha geração, não, né? Então, é difícil para mim incentivá-los. Olha, tem que ter, tem que ter. Muitos lugares não tem o mestrado. Então, eles têm que se deslocar ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo para fazer um mestrado. Não é toda cidade que tem. Então, fica muito difícil, né? Mas eu sou uma pessoa que acredito muito nas pessoas, que incentiva demais. E eu não quero que o piano ele fique um instrumento que é muito difícil. O piano, extremamente difícil. É o instrumento mais difícil que existe, né? E não tem a menor dúvida, mas a gente é apaixonado por ele, né? Uhum. É a nossa paixão. Então, a gente não mata uma paixão, a gente cria oportunidades, né? E é isso que eu digo para os meus alunos aqui. Eu tenho muitos alunos de música popular, por incrível que pareça, que fazem o trabalho técnico, né? E também fazem, querem estudar a música erudita, né? Não vou falar em música erudita, eu acho muito pedante. Eu vou falar a música dos maravilhosos. Gostei, Não vou gostei. falar. Música dos maravilhosos. Música erudita é muito pedante, eu acho. E a música dos maravilhosos, dos eternos, né? Aqueles são eternos, os eternos, né? E eles querem saber, eles se interessam agora para saber como é que é fazer um legato. O que é um legato? O que é um staccato? Né? Que eu quero fazer uma linha. Para isso, eu acho que eles têm que trabalhar a parte técnica também, porque eles não têm um mecanismo, vamos dizer, horizontal, né, de dedinho. Eles têm mais um mecanismo de acordes, né, de ler cifra, etc. Uhum. Então, eu procuro sempre incentivá-los para que o piano ele não seja apagado, né, em algum momento, porque o eletrônico está chegando, né? E eu não sei até que ponto a gente vai durar, mas eu vou estar aqui para sempre incentivá-los. Olha, eu fico muito feliz que a senhora esteja aí Olha, falando. você vai uma prenda. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, eu não consigo não falar senhora ou senhor. Perdão. Eu acho que daqui até o final da live eu Ih, vai me pagar muita prenda. espero que seja pelo menos lições do meu piano é divertido. Não, vai ser muito beijinho, muito beijinho. Ah, muito obrigado. Eu aceito, eu aceito. Aceita. Professora, a senhora, você falou sobre essa questão das universidades, como estudar fora e tal. E você vê alguma diferença ou alguma desvantagem do pianista brasileiro quando vai estudar fora do país? Ou vantagens e desvantagens? O que você precisa abordar muito aqui com o seu aluno para ele poder ir bem para fora do país, para ele poder ir consistente? Olha, os meus alunos, quando vão, eles têm
uma bagagem, né, de poder trabalhar uma coisa por si só, né? Uhum. Assim, no sentido que eles sabem, eles podem, o professor dá, por exemplo, uma sonata para eles. Ele, ele pode levar prontinha, porque ele sabe como trabalhar as dificuldades, ele sabe trabalhar a parte técnica, a dificuldade técnica, e ele sabe trabalhar uma coisa também que é importantíssima, uma das coisas mais importantes dentro do estudo, que é os dedilhados. Eles sabem dedilhar, eles aprendem a dedilhar, coisa que é muito difícil, né? Muito difícil mesmo dedilhar. Muitos já estão aprendendo e já sabem, mas porque na hora que você tá lá fora, eles supõem, se você está lá, supõe que você saiba aprontar uma sonata para eles. Então, Sim. na hora que você se passa uma sonata, na semana seguinte, você tem que levar tocando, se possível de cor, né? Talvez não no andamento, mas perto do andamento, é isso. Então, Uhum. você tem que saber como se virar, não fica dependendo do professor. Eles supõem que você sabe se virar, aí vão dizer assim, não, faz essa linha assim, pensa essa imagem, né? Eles falam mais do som, eles vão falar, porque supõe que gente, você já esteja adaptado ao seu dedilhado, já saiba produzir, reproduzir aquilo que eles estão pedindo, né? Uhum. Se ele pedir, ó, faça assim, faça assado, você vai fazer na hora, né? E não repita o erro, que é um escândalo você repetir erro no semana seguinte. Você tem sempre que corrigir e não ouse levar um erro de novo. Então, você tem que saber se virar, né? Não é fácil, é muito difícil, é realmente muito difícil. Então, eles quando saem, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar uma universidade onde tem toda hora concertos, né, de tudo que é o local, seja a Alemanha, você tem sempre excelentes concertos para assistir. É mais, né, no sentido, tem bons professores, acredito sim, tem bons professores lá fora. Mas é nisso, né, é dentro dessa ideia. Né? Eu sei porque os meus alunos falam comigo, às vezes até para perguntar dúvidas, eles fazem um WhatsApp para mim, Linda, como é que eu resolvo isso, né? Então, porque eles não dizem. Então, não só isso, né? Quando um aluno vai para uma universidade, ele tem acesso, né, a coisas e a concertos que aqui nós não temos. Não temos. Temos bons professores, excelentes professores, mas eles não têm acesso a fazer, assistir concertos com grandes artistas. Né? Lá eles têm ali, a todo momento, né? Grandes Uhum. artistas, eles têm uma vivência, né? De ver o bom, ouvir o bom. Né? E o meu aluno da Alemanha mesmo disse que assistiu um concerto lá na universidade assim, maravilhoso, de um violinista maravilhoso. Então, eles têm esse contato muito maior com a música, seja ela de câmera ou canto, ou seja lá o que for, eles têm muito mais contato com isso. Então, essa é a grande diferença. Mas, engraçado, aqui na minha geração, olha, eu estou dizendo de novo, minha geração, nós tínhamos isso. Nós Uhum. tínhamos isso frequentemente. Mas hoje não temos mais. Então, a referência que ficou é a referência do CD. É a referência de você ouvir pelo celular as coisas. Nada contra, entendeu? É nada contra.
Mas é uma diferença enorme você ouvir pelo seu celular um concerto e estar ao vivo, entendeu? Com Ao certeza. vivo. É uma coisa que, mesmo você, hoje tem, né, os concertos que você faz ao vivo, né? Você não tem ninguém na plateia e você toca sozinho e é transmitido, né, o concerto. Não é a mesma coisa, não é. É você ver como o pianista está. Você vê no rosto do pianista, você vê a expressão dele, você vê. É outra coisa ao vivo. Não dá, não é a mesma coisa eu mandar um beijo para você e dar um beijo em você ao vivo. É totalmente diferente, né? Aham. Como um abraço, não tem como, tem que ser ao vivo, certas coisas têm que ser ao vivo. Mas nada contra, eu acho ótimo você ter. Eu tenho a minha página, né, tá sendo feita agora pelo Max. Max, um beijo. Você está fazendo a minha página e no YouTube e o William cuida da minha parte profissional, na parte de Instagram, agora ele está me ensinou isso, e também várias coisas que ele já me ensinou. E é isso, eu acho que todos têm que ir para fora, né? Todos têm que ter essa experiência. É isso aí. Eu, eu acho que muitas pessoas, né, vê o Brasil atualmente, né, eu sou da geração ainda que estou estudando, estou na UNB, faço bacharel em piano lá. Então, Uhum. assim, é muito diferente aqui em Brasília, porque não tem essas coisas boas que eu acredito que até em São Paulo, no Rio de Janeiro, vem mais pessoas boas do que aqui em Brasília. Porque aqui não vem tanta pessoa boa pra tocar. Entende? É, Eu acho que aí tem é um centro maior pra vir gente muito boa mesmo. Eu acho que aqui é. já tem menos. Com certeza. Antes tinha aí. Eu toquei tantas vezes com a Orquestra de Brasília, né? Tantas vezes. E eu acho que agora não tem. Tem orquestra ainda aí? Tem, né? Tem, Que toca. Alguns concertos só, né? tem poucas coisas, então Poucas coisas, né? São Paulo tem. É um estado privilegiado, né? Tem muito mais dinheiro, né? Nós aqui do Rio temos, mas com os nossos músicos queridos, que eu mando beijos, que sofrem e sofrem e sofrem, né? São os meus colegas e eu vejo o que eles passam dentro das orquestras, que ficam sem salários. Isso todo mundo já sabe, né? E eu fui muito solidária com todos eles, fiz uma campanha para eles, toquei com eles para ajudá-los. Então, é uma outra coisa, né? O mundo mudou muito e você tem que ir lá para fora para aprender, inclusive, a não ter papai nem mamãe, uhum. para saber se virar sozinho, né? Aprender a cozinhar, eu não aprendi, mas para aprender a cozinhar, a saber a, a saber se virar sozinho, né? Administrar o dinheiro, administrar as coisas. É um crescimento. Né? Não é só um crescimento em termos profissionais, mas em termos de vida. Né? Você começa a perceber as pessoas, saber. Tem muita gente ruim por esse mundo, muita gente ruim, muita gente invejosa, mas tem gente muito legal, muito legal. Então, você tem que estar atento a tudo aquilo que você faz, valorizar o que você faz, né? E isso é muito importante, né? Que eu acho. Professora, eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior. Você acha que atualmente os alunos de piano eles têm andado muito dependente do professor e essa questão da autonomia de como aprender alguma coisa ficou um pouco de lado? Ou porque assim, depois que a pessoa termina o bacharelado, fica no limbo. Então, caraca,
que eu vou fazer, não sabe muito bem como aprontar uma peça, como fazer diversas técnicas de cada período, né? Então, assim, o que você acha sobre isso? Bom, é o seguinte, quando você acaba o bacharelado, supõe-se Uhum, que você tenha já aprendido o que é estudar piano, né? Primeiro, desde de que você está no técnico, né? Já começa a trabalhar, a ensinar a criança que não adianta ela ficar tocando tac, 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 repetindo 1000 vezes aquela passagem, uhum, porque não vai resolver. Você tem que ensinar ela e disse, olha, aqui que não está tocando, nessa partezinha, você trabalha isso aqui primeiro, porque é aqui que não está saindo legal. Porque a criança vai tocando, e tocando, vai tocando, vai tocando. E não é isso que resolve, né? Você tem que ensinar ela, assim como ela estuda matemática, né? Ela tem que fazer as continhas. É isso, né? E ensinar a criança que ela tem que primeiro ouvir o que ela está tocando e analisar se está legal. Se ela errou, ela tem que entender, puxa, eu errei, né? Por que eu errei? Então, é ensinar desde criança, né, a como lidar com essa situação de estudo do piano. uhum. O que eu sinto, em geral, já andei muito por aqui, ninguém sabe estudar. É claro que são os meus daqui do Rio e de Vitória. Eles sabem estudar, pergunta para eles, né? Ai deles se não disserem. Então, eles não sabem como estudar, como resolver um problema, já começando pelo lado que não sabem dedilhar. Então, às vezes eu levo horas para dedilhar uma coisa com eles. Horas, porque se eu não dedilho bem, como é que eles vão conseguir tocar? Né? Uhum. Então, acho que, fora os meus alunos, 80% não sabe estudar, não sabe resolver problemas. E aí, o que acontece? Vai levando, Deus sabe como, atropelando as músicas, né? Vai atropelando e vai atropelando. E toca de qualquer jeito. Tem uma coisa nas universidades, que é aqui do Rio, que não precisa tocar de cor nas provas. Nunca vi isso. Não precisa tocar de cor? Como não precisa tocar de cor? Ah, como é que você vai ensinar? Não precisa tocar de cor? Como não precisa tocar de cor? Eu nunca vi isso. Aí bota, toca com partitura. É, Uhum. é, é, é assim. Então, eles, quando chegam, acaba o bacharelado, ai meu Deus do céu, aí não sabe para onde ir, porque também aí vai começar o mestrado, aí já começa o mestrado, já tudo atropelado, porque não aprendeu nada no bacharelado, foi tudo no Deus nos acuda, e aí cria-se, né, uma. Aí já vem a idade que não tem mais paciência de fazer as coisas. A gente tem que fazer tudo quando a gente é jovem. Se você é jovem, né, você tem que aprender tudo, né? Eu tenho um aluno maravilhoso, incrível, que eu acho que é um dos maiores símbolos de humildade, é o Cristóvão Bastos, né? Que ele é um grande pianista da MPB, ele toca com todo mundo, Deus sabe. E ele bateu na minha porta porque ele disse, eu quero aprender a estudar piano. Olha que incrível. Gente, E ele tem 70 e poucos anos. E eu captou tudo que eu disse e comecei a dar coisas de música dos maravilhosos para ele, e ele é encantador. aham. Encantador, como você vê que não importa, um amor pelo piano é tão incrível, né? Então, esse é o grande problema. Os professores, antigamente, como Estrela, Jacques Klein, né, todos eles,
eles ensinaram